Café Filosófico da Escola Estadual de Ensino Profissional Flávio Gomes Grangeiro, FGG, tem por tema Provocações de uma ferramenta afrontosa, filosofia. Nós iremos começar aqui as nossas apresentações, né, com a aluna Sabrina, do segundo ano B, certo? Do segundo ano B Administração, Sabrina Mello, certo? O tema da Sabrina é liberdade e coerção. Se refletirmos sobre a liberdade e os mecanismos de coerção, é porque não somos livres? Então, esse é o tema dela, baseado aqui no Nicolas Ferreira, que trabalha limites da liberdade. Só coloquei liberdade, mas o nome do artigo é limites da liberdade, certo? Então, Sabrina, esteja à vontade, minha querida, para começar, ok? Boa noite a todos. O meu nome é Sabrina Mello e eu sou aluna da Escola Profissionalizante Flávio Gomes Grangeiro e eu curso o segundo ano de Administração. Bom, é com muita satisfação que eu venho apresentar para vocês a primeira temática do segundo Café Filosófico FGG. Eu irei abordar a seguinte problemática: liberdade e coerção. Se refletirmos sobre a liberdade e os mecanismos de coerção, é porque não somos livres? E para introduzir a temática acerca da liberdade, Nicolas Ferreira, que é o autor do artigo Limites da Liberdade, ele apresenta algumas questões de suma importância para compreender as controvérsias em relação à natureza da liberdade na filosofia. E para entender um pouco mais acerca da liberdade e a sua aplicação nesse debate, ele apresentou 2 exemplos. O primeiro diz respeito aos vídeos de policiais que foram parar nas redes sociais e que mostravam a tentativa desses policiais de impedir que as suas ações fossem gravadas, sendo que a maioria dessas ações eram ilegais. Já o segundo exemplo trata-se de um líder religioso, que é chamado de Rai Geraldinho, que foi preso em sua residência por cultivar cannabis. Ainda que o cultivo da cannabis ela tivesse fins religiosos, porque era por meio do uso da cannabis que esse grupo religioso ele conseguia conectar-se a Deus. Mas que ainda assim, essa ação acaba infringindo uma lei que é conhecida como tráfico de drogas. Observa-se, segundo o autor do artigo, o interesse que a sociedade tem em reprimir, cercear ou até mesmo banir certos tipos de condutas, como foi visto nas ações dos policiais, na coibição do uso de uma planta, que, dentre outras várias finalidades, pode acarretar prejuízos ao indivíduo e à sociedade. Então, eis um importante questionamento. Até que ponto o governo ou a sociedade pode legitimamente exercer poder sobre o indivíduo? Bom, há várias justificativas para a coerção social, tais como proteção à vida, medo de desordem e caos social. E para tal fundamentação, o filósofo inglês John Stuart Mill, o qual teve um papel importantíssimo na construção do artigo, ele afirmou que 2 princípios norteariam as expressões individuais. Primeiro, o fato de ser imprescindível que cada indivíduo tenha em mente que são falíveis, ou seja, que todo ser humano está sujeito a errar. E segundo, que jamais devem causar prejuízos a terceiros, demonstrando o princípio da falibilidade e o princípio do dano, respectivamente. No entanto, o erro aqui ele não é entendido como algo absurdo ou um indicador de derrota, mas sim como uma oportunidade para evoluir. O Stuart Mill ele defende a liberdade individual. Ele defende a liberdade que as pessoas têm para expressar as mais variadas opiniões. Ele diz que é saudável que haja discussões, que ocorra contestações em relação às opiniões, sendo isso algo positivo para a sociedade. Uma vez que, em razão do fato de sermos falhos, que nossas ideias eventualmente apresentem rachaduras, pequenas falhas, e para que as nossas opiniões, por mais que elas
aparentemente estejam corretas ou incorretas, para que elas não acabem se tornando dogmas, verdades inquestionáveis, sem ter mais aquela necessidade de justificar o seu posicionamento, a sua opinião sobre determinado assunto. E as pessoas, elas têm o direito de expressar as suas ideias, as suas opiniões, desde que essas opiniões, essas ideias não prejudiquem outras pessoas. E a grande preocupação quanto a essa forma de pensamento estático, quando as pessoas acreditam que a sua forma de pensar é incontestável, é quanto à ocorrência de uma limitação no campo do pensamento, o que acaba atingindo, consequentemente, a ação individual. Então, eu vou lançar uma indagação para vocês. Será que nós temos liberdade sobre o nosso próprio corpo, nossos pensamentos, sobre as nossas ações na sociedade atual? Eu pergunto, existe realmente um limite para essa liberdade? Bom, Stuart Mill, ele apresenta duas máximas que são indispensáveis para essa discussão. Ele diz que, em primeiro lugar, o indivíduo ele não é responsável perante a sociedade por suas ações, na medida em que estas não dizem respeito aos interesses de qualquer outra pessoa que não seja ele mesmo. E, em segundo lugar, é que, ao realizar ações prejudiciais aos interesses de outras pessoas, o indivíduo é responsável, podendo ser submetido a punições sociais ou legais, se a sociedade entender que uma ou outra é necessária para a sua proteção. E a partir disso, nós podemos fazer uma analogia ao consumo de álcool. Ao se fazer uma análise, a ingestão de álcool é algo que somente trará prejuízos a alguém se essa pessoa abusar do seu consumo. Entretanto, ao pensar em alguém que bebeu e logo em seguida irá dirigir, essa pessoa poderia muito bem acabar machucando outra pessoa, prejudicando outra pessoa. Afinal, quem discordaria que beber e dirigir não é um perigo, né, para a sociedade? E por isso, entra então uma ação legal sobre as atitudes danosas realizadas por esse indivíduo. E por esse motivo, a liberdade individual, tal como Mill a propõe, ela não vê restrições outras que não sejam um eventual prejuízo a terceiros. Sintetizando o que foi dito até esse momento, de acordo com Mill, os princípios da falibilidade e do dano explicam a razão dessa imprescindibilidade dessas ações punitivas, dessas ações coercitivas, não somente para a conservação do bem-estar social, mas também como uma garantia da nossa própria liberdade. Um exemplo que é proposto por Mill quanto à legitimidade ou não da intervenção na individualidade refere-se ao direito de jogo, o qual afirma que a proibição ela nunca é de fato eficaz e que, independentemente da interdição policial, esses locais eles continuam a funcionar, mesmo que com um certo grau de segredo ou mistério. E nesse sentido, ao considerar que o jogo em si prejudicaria somente a pessoa que o pratica e não a terceiros, não existiria fundamentos para a ocorrência de restrições. No entanto, quando se trata de alguém que tenha alguma outra pessoa que dependa de seus recursos para sobreviver, segundo Mill, abre-se uma possibilidade real de punição pelo descaso com seus protegidos, e não exclusivamente pelo ato de jogar. Assim, como exemplo de consumo de álcool, para Mill, as pessoas elas não deveriam ser julgadas pelo simples fato de beber, ou nesse caso, de jogar, mas sim pelas consequências dessas ações feitas de maneira exacerbada. Nós temos também a perspectiva de Aristóteles em relação à liberdade. Ele afirma que falar em liberdade é atentar-se às coisas desse mundo e nele se autodeterminar, buscando sempre fazer uma reflexão racional sobre os desejos do ser humano. Para ele, a liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se como uma decisão, um ato voluntário. Para ele, a liberdade ela se dá pela autonomia que temos para escolher
os nossos próprios caminhos. O filósofo estadunidense John Dewey, ele converge a sua posição com a de Aristóteles, quando ele afirma que a liberdade reside no poder do pensamento exercitado, na capacidade de virar as coisas ao avesso e examiná-las, de verificar se as provas que você tem em mão são suficientes para se tomar uma decisão, ter uma conclusão, baseada sempre em evidências e nos princípios da racionalidade. Além disso, é abordado no artigo Limites à Liberdade a questão da manipulação das opiniões e a liberdade de expressão. Nesse sentido, a indústria midiática, com todo o seu aparato tecnológico, ela consegue modificar o modo como as pessoas recebem as informações, privilegiando sempre aquilo que ela quer transmitir, aquilo que ela deseja que a população receba e assimile, sem considerar, muitas vezes, as consequências dessas ações e a realidade daquilo que se registra, deixando uma certa lacuna que muitas pessoas acabam não conseguindo perceber e que, por isso, essas pessoas elas deixam ser levadas, elas deixam ser manipuladas pela mídia, sem nem mesmo se dar conta do que está acontecendo. Verifica-se que a mídia, apesar do seu papel importantíssimo na sociedade, ela pode também agir de maneira superficial, de maneira tendenciosa, de acordo com seus próprios interesses. E cabe às pessoas distinguirem o que é conteúdo de conhecimento, conteúdo informativo, daquilo que é apenas um assunto especulativo. E as pessoas, elas têm cada vez mais acesso à informação, elas escrevem mais do que pensam, por vezes sem pensar, por vezes sem medir as consequências, sem mensurar as suas palavras, elas acabam por proferir ofensas a determinada pessoa ou grupo social. E então, os ofendidos, eles recorrem ao judiciário, alegando o conhecido dano moral. E o que deve ser levado igualmente em consideração, mesmo não sendo o dano físico propriamente dito, visto que ele pode também causar prejuízos, abalar de alguma maneira um indivíduo, seja física, moral ou psicologicamente. Retomando as ideias que foram expostas e o pensamento do filósofo Stuart Mill, nós devemos usufruir da liberdade na busca pelo nosso próprio bem, da forma que melhor nos satisfaz, desde que não interfira na possibilidade de os outros também fazerem o mesmo. E essa visão abrange, inclusive, o estabelecimento de limites às ações humanas. Uma vez que, se não houvesse essas limitações, o mundo certamente sofreria com a desordem que seria gerada, assim como não haveria controle sobre as ações maliciosas da população. E para finalizar, ao mesmo tempo em que é importante resguardar o direito à liberdade, é necessário que se tenha uma proteção a outros direitos igualmente resguardados na Constituição, para que a sociedade ela possa usufruir da liberdade sem que transgrida os princípios éticos e legais. Bom, foi um prazer imenso trazer à tona essa importante discussão sobre liberdade e coerção na noite de hoje. Eu agradeço cada um de vocês pela atenção. Parabéns, Sabrina. Parabéns por essa verdadeira aula, né, da questão da liberdade, da problemática da liberdade em relação ao Stuart Mill, Aristóteles, o Dewey, que, para a gente que é da educação, o filósofo Dewey, né, ele é o cara que vai desenvolver a escola nova, e que o Rui Barbosa, por sinal, vai disseminar aqui no Brasil, ok? A sua exposição foi muito bem estruturada, tá? Parabéns.